Olá, irmãos do curso pastoral telepresencial, estamos juntos aqui no nosso estudo do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ter uma aula onde nós vamos acelerar bastante o nosso estudo, porque na próxima aula eu quero falar para vocês sobre Mateus capítulo 24 e as parábolas também de Mateus capítulo 25. Então, tenho certeza que vai ser um momento muito precioso a gente meditar nesse assunto escatológico do Evangelho de Mateus, onde Jesus trata sobre o seu reino e a sua volta, amém? Bom, agora eu quero falar sobre essa questão da vida em comunidade dentro do reino, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. A palavra de Deus diz, no capítulo 18, no versículo 1, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele se lhe empedurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Amém? Bom, vamos meditar agora sobre essa questão que Jesus fala a respeito do maior no reino dos céus. Então, estar no reino é uma questão de você entender essa ideia de vida em comunidade. Então, não existe vida individual dentro do reino dos céus. Então, no capítulo 18, nós vemos que o Senhor trata a vida em comunidade. Então, dois pontos são abordados Jesus aqui nessa questão desse capítulo. Primeiro é a questão do orgulho e o problema do perdão. Você vai observar, nós vamos ler ainda essa questão relacionada do perdão no capítulo, no versículo 18. Mas primeiro Jesus ele trata sobre a questão do maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos eles estavam questionando e discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Talvez eles estariam com ciúmes em função da experiência que Pedro, Tiago e João tiveram quando eles estavam no Monte da Transfiguração. De repente agora Jesus eles vê os discípulos questionando uma coisa que parece legítima, porque o Senhor não questionou e não os exortou, apenas ensinou. E Jesus ele colocou um padrão. Qual foi o padrão? O primeiro padrão que Jesus estabelece aqui é que nós precisamos ser como uma criança. Então, tornar-se uma criança é uma questão de atitude. É claro que não é a vontade de Deus que você viva uma vida de infância. Deus ele não quer que você seja uma criança. Deus ele deseja que você tenha a maturidade. Mas Jesus ele diz que nós devemos ser humildes como crianças. Então a humildade ela é uma virtude. Para nós reinarmos com o Senhor, nós precisamos experimentar essa virtude do reino. Então Jesus ele estabelece aqui um padrão. Qual que é o padrão? Para você experimentar do reino dos céus, você tem que se tornar, para você ser maior no reino dos céus, você tem que se humilhar como criança. Quando nós nos humilhamos como criança, nós não nos escandalizamos. Então é uma questão realmente séria, levar pessoas a tropeçarem no reino. Então no versículo 6 ao 9, Jesus ele trata sobre essa questão. Então a palavra usada aqui é escândalo. Então ai daqueles que fizerem um desses meus pequeninos tropeçar. Então, presta atenção, Jesus está promovendo uma advertência aqui muito séria. Que advertência é essa? É quando nós, de alguma maneira, fazemos pessoas menores na fé tropeçarem, caírem.
ou seja, de alguma maneira serem afetadas por causa da nossa atitude ou por causa da nossa conduta. Então Jesus ele disse, olha, cuidado para você não fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. Então as pessoas mais novas na fé, é da nossa responsabilidade cuidar deles, nós somos uma família. Então quando nos humilhamos como criança, não desprezamos nenhum pequenino. Então o Senhor nos dá 2 motivos para não desprezarmos os pequeninos. Em primeiro lugar, porque eles são anjos e vêm à face de Deus. Então, eles certamente levarão as suas causas diante do Pai. E em segundo lugar, porque o Senhor ele veio buscar o perdido. Nós não podemos desprezar aquele a quem o Senhor fez tamanho sacrifício. Então, desprezar o pequenino, essa pessoa que começou agora, que foi tocada pelo Espírito Santo, que teve a sua vida transformada, essa pessoa, ela não pode ser desprezada. Então, no versículo 12 ao versículo 14, queria que você acompanhasse comigo. Aqui Jesus ele diz, olha, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, versículo 10, porque eu vos afirmo que os anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem, ele veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tirar 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de meu Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então Deus ele não quer desprezar ninguém. Então do versículo 12 a 14, nós temos a mesma parábola mencionada no capítulo 15 de Lucas, versículo 1 ao 7. A única diferença é que Lucas fala aos pecadores da realidade de salvação. E Mateus ele declara aqui aos crentes a compaixão de Deus que manifesta por meio da salvação. Deus, ele tem compaixão dos perdidos. Ele tem compaixão daquelas ovelhas que precisam de ser transformadas, alcançadas. Daquele irmão pequenino na fé, que nós não podemos desprezar, muito pelo contrário, nós precisamos ensiná-lo a encontrar o seu lugar dentro do reino de Deus. Bom, do versículo 15 em diante, nós temos a maneira como que o povo do reino lida com o irmão ofensor. Você sabe que dentro da vida da igreja é inevitável que tenha, às vezes, alguma circunstância de contenda, de dificuldade, de irmãos que, às vezes, contendam uns com os outros. E nós precisamos de ter a maneira bíblica de lidar com isso. E Jesus nos ensina aqui. Então, se teu irmão pecar contra ti, versículo 15, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, a primeira abordagem que Jesus ele orienta é que se alguma pessoa ele fez algo contra ti, você tem que exortá-lo. Ou se ele está com um comportamento indevido e você está observando esse comportamento, é necessário que você o exorte. Por quê? Porque você tem que arguí-lo contra ele e ti. Aí a Bíblia diz, se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Toma ainda, agora se ele não te ouvir, ou seja, se abordou a pessoa, você exortou a pessoa, mas ele não te ouviu, ele ignorou a sua exortação. A palavra de Deus diz que você tem que tomar 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então presta atenção, se uma pessoa não ouviu a sua repreensão, o modelo bíblico é que você chame então os irmãos, 2 ou 3 testemunhas. Você percebe que o processo de Deus é sempre depois uma vida em comunidade. Até na exortação, Deus ele pede a inclusão de pessoas. Por quê? Para que aquele irmão ouça pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Olha, eu estou exortando fulano aqui na frente de 2 ou 3 testemunhas para que isso se resolva, para que isso mude, para que isso se encerre. Porque essa é a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz, em verdade vos digo, se ele não atender, versículo 17, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre vós, dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então presta atenção, Deus ele é um Deus que se manifesta em comunidade.
Então o nosso Deus é um Deus que é a favor da igreja. Então por isso que o Senhor, ele concedeu aqui a autoridade para ligar e desligar. Você exorta um irmão ofensor, você exorta um irmão que fez algo de errado pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, mas você também recebe quando 2 ou 3 pessoas elas estão reunidas. Por isso, acredite nisso, quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em um lugar, em nome do Senhor, uma célula está estabelecida naquele lugar. E se é uma célula que está estabelecida naquele lugar, ele pode se posicionar no nome do Senhor para ligar e desligar qualquer coisa. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente venha a se estabelecer nessa comunidade maravilhosa que é a vida da igreja. Então, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente, ali ele se manifesta, ali ele opera, ali ele trabalha. Então, nós nunca podemos permitir que uma célula que tenha 3 pessoas, 4 pessoas, a pessoa se sinta desestimulada. Por quê? Porque se ela está ali com 2, 3, 4 pessoas, o Senhor disse que a igreja já está reunida. E tudo que eles ligarem na terra terá sido ligado no céu. A igreja tem esse poder de ligar e desligar, de construir, mas também de desfazer todas as obras do diabo. Por isso que é necessário que a gente tenha esse entendimento. A igreja, ela se faz presente, ela se reúne. Quando você está reunido como igreja, o Espírito Santo, ele está liberado para manifestar a glória dele. Amém? Bom, depois nós temos aqui a revelação da igreja local. No versículo 21, a palavra de Deus diz: então, Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, na verdade, nós temos aqui sobre a questão do perdão. A Bíblia diz: então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Interessante que Jesus está tratando aqui a respeito de algo que muitas vezes na igreja local nós temos que lidar, que é com o irmão que ofende, que é com aquele irmão que, de certa maneira, nos maltrata, magoa. Então Jesus, ele trata aqui de uma maneira muito clara. Ele fala: olha, a respeito do perdão, você tem que perdoar independente de quantas vezes aquele irmão pecou com você. Então, se aquele irmão pecou muitas vezes, perdoa. O perdão é a vontade de Deus. O perdão é o caminho para você experimentar milagre de Deus. Amém? Então, quando nós nos humilhamos e liberamos esse ambiente de perdão, então o perdão é algo divino. Nós nunca deveríamos rejeitar o perdão para uma pessoa. Você fala: pastor, mas eu estou magoado, chateado, essa pessoa me maltratou, ela me humilhou, ela fez algo que eu não concordo, ela fez algo que está contra a vontade de Deus. Então, não importa. Se você tem um coração da nova aliança, você tem que perdoar. Então, o perdão, ele envolve esse restabelecimento, né, completo da comunhão. Então, perdão não é perdão se não é dado apenas, se é dado apenas uma vez. Então, muitas pessoas, eles gostam de transformar os irmãos que foram perdoados em reféns. Eu te perdoei, mas é o seguinte, muitas vezes os pais fazem isso com os filhos. Eu te perdoei, mas é o seguinte, você não deve errar de novo, porque se você errar, você vai ter problema comigo. Então, presta atenção, é um perdão que é condicional. Perdão condicional é complicado, porque as pessoas vão errar novamente com você. E nós precisamos de ter essa consciência. Então, o perdão também que coloca o outro numa posição inferior não é perdão. Então, você sempre vai estar lembrando, né? Ou estar tratando aquela questão naquele ambiente de superioridade. Isso também é errado. Perdão não é perdão quando ele é unilateral. Ou seja, ainda que seja sacrificial e uma prova de amor bem intencionada, o perdão unilateral e solitário, ele não é o padrão de Deus. Em primeiro lugar, porque ele nega a relação. Ele fica parecendo que a ofensa pode acontecer em uma relação com menos de 2 pessoas. Então, a confiança e a liberdade possivelmente não serão restauradas. Então, esse tipo de perdão unilateral, ele nunca restaura completamente o outro, que não teve a oportunidade de se explicar ou de se arrepender, e muitas vezes o outro nem sabe que ofendeu. Então nós precisamos de ter essa experiência do perdão. Então o perdão, ele tem que ter também essa atitude de esquecimento. A pessoa, ela tá bom, vou reconsiderar essa questão de uma vez por todas, amém? E o perdão, ele não é perdão se não houve
é sentimento. Então a pessoa, ela fala, olha, ela tem que ser sincera com o sentimento. Então muitas vezes as pessoas falam, tem aquela coisa de apaziguar. Você ficou ofendido comigo, irmão? Não, não fiquei não. Na verdade, o irmão está ofendido, mas ele não quer ser constrangedor. Na verdade, nós precisamos de ter uma postura firme e real e correta a respeito disso. Ser sincero com o sentimento. Irmão, você me magoou muito, fiquei muito chateado, eu acho que você agiu errado comigo, mas eu te perdoo no nome de Jesus. Quando você lida com um sentimento e você não o oculta, mas você fala em amor, em graça, no Espírito da graça, tudo se resolve. Então nós precisamos de ter essa atitude do Espírito da graça. Então o perdão não é perdão quando não restaura relacionamentos, amém? Então nós precisamos de ter esse entendimento. Bom, depois nós temos aqui, queria que você fosse lá para o capítulo 19, onde nós vamos tratar sobre as exigências do reino. A palavra de Deus diz... Aqui nós tratamos no capítulo 19 sobre algumas coisas muito interessantes, como por exemplo a questão do divórcio. Então Jesus ele trata aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram, porque mandou, então, Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que o admita. Então, você sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quando se trata a respeito do divórcio, era o ambiente que os judeus viviam. Então, os judeus, eles se divorciavam por qualquer motivo. Então, mesmo questões pequenas, como uma mulher que não sabia cozinhar, era motivo para um judeu divorciar. Então, a mulher, ela não tinha nenhum valor, ela era vista como uma espécie de propriedade do homem. Então, nesse contexto, Jesus protege e valoriza a mulher. Então, qual que é o princípio para um casamento? Então, é uma questão da criação e não da lei. Então, Jesus, ele criou, da mesma maneira que Jesus, ele criou o sábado, Jesus, ele trata com essa questão do descanso, o casamento também, ele é antes da lei. Então, a monogamia é a vontade de Deus, pois Deus, ele fez apenas um casal. Então, ainda que haja uma lei na Bíblia contra a poligamia, que não haja, né, essa lei, ela não é a vontade de Deus. Então, o casamento ele se consuma no ato sexual e não na cerimônia religiosa. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que somente o casamento foi feito numa igreja. É reconhecido. Esse é um engano. Na verdade, Deus reconhece toda a aliança humana. Então, o grande problema do ato sexual é que ele estabelece uma ligação física, emocional e espiritual com aquela pessoa. Por isso que no adultério, o homem se torna também uma só carne com aquela mulher. Por isso que o adultério é uma coisa que é tratada com muita seriedade na palavra de Deus. Então, Deus vê o casal como uma só carne. Porque... outra coisa, no versículo 4 ao versículo 6, Deus ele mostra que foi ele quem uniu. Então, muitos tomam a expressão que Deus uniu como justificativa para o divórcio.
pois dizem que o casamento deles não foi a vontade de Deus. Já vi pessoas falando isso. Agora, Jesus ele dá a orientação do divórcio. Então existe uma diferença entre a vontade original de Deus e a sua concessão e permissão. Jesus ele permitiu, ele abriu uma concessão a respeito do divórcio por causa da dureza do coração do povo. Então Jesus ele deixa muito claro, mas não era assim desde o princípio. Ou seja, Deus ele não é um Deus de separação, de rompimento, de divisão, de divórcio. Muito pelo contrário. O casamento ele é uma aliança estabelecida e colocada pelo Senhor. Então, para Deus, o casamento se desfaz, ele tem um rompimento no adultério. Foi isso que ele disse aqui no versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o quê? Adultério. Então, esse adulterar aqui é um rompimento da aliança, entende? Então, a vontade de Deus, ele é sempre o perdão. Então, entenda isso. Presta atenção. Algumas pessoas usam, às vezes, o argumento que Jesus estabelece aqui como uma concessão. Você fala, não, Deus permitiu. No caso de relações sexuais ilícitas, pode haver o divórcio. Então, presta atenção. A vontade de Deus é sempre o perdão. Se há espaço para restauração matrimonial, é isso que o casal deve lutar, é para isso que o casal deve trabalhar. Deus ele não é um Deus de separação, muito pelo contrário, nosso Senhor ele é um Deus de completa, é um Deus de perdão e restauração. Então nós nunca deveríamos ter o divórcio como uma única possibilidade. O nosso Deus é um Deus de restauração. Então a vontade de Deus é sempre o perdão. Então, por mais que uma pessoa ela não consiga superar a dificuldade no casamento, por mais que uma pessoa ela fala, não, pastor, eu não consigo lidar com esse drama, né? Com essa circunstância. Então o que eu faço? Eu posso separar? Eu posso divorciar? Presta atenção, Deus ele não admite o segundo casamento. Então, quando uma pessoa divorcia, eu divorciei, eu quero casar de novo. Então, isso deve ser muito bem pensado. Por isso que nós precisamos trabalhar sempre nessa questão da restauração matrimonial. Porque o segundo casamento, além dele ser desgastante, há uma restrição na palavra de Deus a respeito dele. Então, baseado em 1 Coríntios 7, do versículo 10 ao 14, nós podemos concluir que Deus, ele permite o divórcio, mas ele não admite um novo casamento, nem para a parte ferida, nem para a parte traída. Então, no 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, ora, aos casados, ordeno eu, não o Senhor, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, Paulo está dando uma ordenança aqui. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então, quando Deus estabelece uma regra, então pode haver outras. Então, há um outro ponto de vista a respeito do divórcio que eu gostaria de colocar também. Então, segundo esse ponto de vista, existe princípio para os quais para os quais não existem exceções. E Deus é absoluto em relação a eles. Outros, porém, admitem exceções. Então, um princípio que admite exceções é menos importante na ótica de Deus. Então, Jesus estabeleceu uma exceção para o divórcio, que é o adultério. E Paulo estabelece outra exceção. Consegue me entender? Então, nós temos exceções. Assim, podemos concluir que existem situações em que o presbitério ele pode decidir se é possível ou não o divórcio. Mas presta atenção, sempre quando houver esse ambiente de restauração, a restauração deve ser estabelecida. Você fala, pastor, mas eu casei de novo. Esse é o meu minha convivência hoje, a minha realidade hoje. O que eu faço? Então, nós sempre temos o princípio da tolerância. Nós não conseguimos resolver todas as demandas do planeta. Então, muitas pessoas chegam, às vezes, destruídas, às vezes arrebentadas. Algumas já chegam nessa condição, onde não houve ali, naquele momento, a opção da restauração, do restaurar o casamento. Então, existe um princípio que nós chamamos do princípio da tolerância, que é o princípio de você entender, de você reconhecer e de você ministrar graça naqueles que chegaram nessa condição. Esse é o nosso papel. Então, nós ensinamos a palavra, estabelecemos o princípio da palavra. Algumas pessoas, por causa de circunstâncias adversas, não conseguem lidar com essa demanda e acabam divorciando. Nós precisamos de ser graciosos com esses irmãos e entender a circunstância deles e também
ministrar a graça de Deus na vida deles e saber que o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que renova, é um Deus de toda graça. Todavia, nós precisamos de sempre ser pelo casamento. Você fala, pastor, casei de novo, separo? Não, continue como está. Viva a vida comum do lar, debaixo do temor do Senhor, amém? Depois no versículo 11 e 12, Jesus ele fala sobre o celibato. Então, o primeiro que ele coloca aqui é a respeito daqueles que nasceram eunucos. Então, essa é uma situação de causa física, por alguma razão física, essa pessoa, e às vezes, ela não possui desejo por sexo, ela não se sente confortável em ter um relacionamento sexual com alguém. Então, existem circunstâncias onde a pessoa, fisicamente, ela já se sente inapta para o casamento. Então, elas são eunucos de nascença. Há outros que se fizeram eunucos por causa dos homens. Então, isso mostra que o celibato ele foi forçado pela circunstância. Isso pode ser por causa de uma profissão, de um projeto de vida ou de alguma dificuldade familiar. Então, nesse caso, parece que a pessoa se conforma com a sua impossibilidade de se casar. E também há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino. Então isso aponta também para uma situação espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele se enquadra nessa categoria, porque ele se fez eunuco por causa do reino de Deus. Amém? Depois eu quero que você vá lá, então, Jesus ele trata aqui sobre a questão das crianças, mas no capítulo 20, queria que você fosse comigo lá para o capítulo 20, que Jesus ele fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo às horas 1/10, recebeu cada um deles o denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário, toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são os maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa parábola, ela foi proferida justamente para explicar o último verso do verso 19, onde o Senhor Jesus ele diz, olha só, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiro. Então, primeiro, talvez algumas pessoas não têm a mesma mentalidade que Pedro tinha, que era uma mentalidade comercial. Então, já que ele tinha deixado tudo, ele pensava que ele merecia receber algo equivalente da parte de Deus, né? Uma mentalidade completamente comercial no reino. Então, por exemplo, essa mentalidade comercial, ela não entra dentro do reino de Deus. Então, a recompensa não é uma questão comercial. Não significa que aqueles que deram mais terão mais no reino de Deus. Ela é baseada na graça de Deus, pois a recompensa que recebemos, ela vale infinitamente mais do que aquilo que fazemos a Ele. Então, não podemos comprar a recompensa. Nós damos ao Senhor e Ele nos recompensa definitivamente com a sua graça. Agora, nós precisamos entender qual que é a ênfase dessa parábola. Então, essa parábola ela foi dada para explicar e ilustrar a resposta que o Senhor deu a Pedro no capítulo 19. Então, nós temos que lembrar que essa parábola, por exemplo, ela não trata de salvação, porque ninguém é salvo por obras. Ela é um caminho e ela é um estímulo para todos trabalharem na obra do Senhor
para serem recompensados. Todavia, a recompensa ela não será pela mentalidade comercial, mas segundo a graça de Deus. Então, Deus ele é o dono da vinha e nós somos os trabalhadores. Todo aquele que se converte, ele também é um trabalhador na seara do Senhor. Então, nós somos cooperadores de Deus na sua lavoura. Então, os tempos diferentes em que foram contratados apontam para épocas diferentes de conversão. Então, um dia significa a duração de uma vida, cedo de madrugada deve apontar para aqueles que se converteram jovens, né? E depois, ele fala também daqueles que estavam no final do dia, deve apontar para aqueles que se converteram já velhos, né? Muito tempo. Então, o salário é a recompensa. Nós precisamos entender que o Senhor, ele sempre recompensa aqueles que se dispõem a trabalhar dentro do seu reino. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Nós precisamos de sempre estar com o coração sensível para submeter a essa vontade maravilhosa. Amém? Bom, depois no versículo em diante, quando o Senhor ele vai tratar a respeito da cruz, né, da sua vida na cruz, no versículo 17 ao versículo 34, Jesus ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Depois, do versículo 19 ao do versículo 17 ao versículo 19, Jesus ele fala pela terceira vez de sua morte e ressurreição. Então, as outras duas vezes foi em Mateus 16 e depois em Mateus 17. E agora, no capítulo 20, ele fala de novo sobre a sua morte e ressurreição. E ele fala a respeito do cálice que ele estava para beber. Amém? No capítulo 21, até o capítulo 22, no versículo 46, ou seja, capítulo 21 e o capítulo 22, nós temos a chegada do rei em Jerusalém. Então, o capítulo 21, ele marca o início da última semana do Senhor na terra. Então, aqui nós temos a última semana do Senhor na terra, capítulo 21 até, então, o capítulo 28. Depois, no final do capítulo 28, o Senhor, ele ressuscita, né? E tem ali a ascensão aos céus. Mas, no capítulo 21, nós temos a última semana do Senhor na terra. Então, o capítulo 16 também, ele é um ponto decisivo no Evangelho de Mateus. Então, antes desse capítulo, o Senhor foi a Jerusalém várias vezes. No capítulo 16, ele rejeitou Israel e somente volta para Jerusalém para morrer. Então, esse itinerário de Jesus, ele começa no capítulo 16. Agora, no capítulo 21, nós temos a entrada de Jesus, que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, a palavra de Deus diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus a montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-a pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré. Então, aqui nós temos a entrada triunfal. O Senhor, ele montado em um jumentinho. Então, Jesus ele veio montado em um jumentinho para mostrar a sua mansidão e também a sua humildade. Você sabe que na época os reis, era comum os reis virem montados nos seus cavalos, né? Nos seus cavalos brancos. Mas Jesus ele vem agora montado em um jumentinho. Por quê? Porque ele é um rei humilde e manso. Então, ele não veio com com toda aquela
corja, com toda aquela euforia de um rei. Não, ele veio de maneira humilde e mansa. Agora, ele veio para se apresentar também como o príncipe da paz. Então, o cavalo simboliza guerra. Agora, o Senhor queria mostrar que ele veio para trazer paz e reconciliar o homem com Deus, trazendo a paz que procede do céu. Então, a sua primeira vinda, o Senhor veio montado em um jumentinho, para mostrar que ele é o príncipe da paz. Mas a segunda vinda, no final da grande tribulação, ele virá montado num cavalo branco, porque ele veio para conquistar e ele veio também para reinar. Essa é a vontade de Deus. Então, a multidão, ela recepciona o rei. Então, elas estendem as suas roupas no meio do caminho e Jesus, então, entra, tem a entrada triunfal ali em Jerusalém. Então, essa entrada, ela é muito interessante. Também, eles estendem os ramos de palmeira pelo caminho. Então, os ramos de palmeira, todos esses ramos que eles colocam aqui, eram os ramos de palmeiras. Então, a Bíblia diz lá em João, capítulo 12, versículo 13, tomou os ramos de palmeiras e saiu ao encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, os ramos de palmeira tipificam a vida vitoriosa que o Senhor teve. Então, uma palmeira, ela estende profundamente suas raízes e cresce em regiões áridas, simbolizando a vida vitoriosa. Então, ao honrarem a Jesus assim, eles estavam reconhecendo que somente Ele tem a vida vitoriosa. E essa é a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que todos nós estaremos diante do Senhor um dia e nós estaremos segurando esse ramo de palmeira. Por quê? Porque Ele trata a respeito dessa vida vitoriosa, amém? Depois do versículo 12 ao versículo 17, nós temos Jesus aqui no templo, a purificação do templo. Então, em todo o Novo Testamento, nós compreendemos com clareza que a casa de Deus, na verdade, somos nós. Então, versículo 12, a Bíblia diz, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos ali que vendiam e compravam. Também derribou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, cedo de manhã, ao voltar para casa, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte se disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, primeiro nós temos aqui a purificação do templo. Então, essa purificação, o templo ele tem que ser purificado. E essa purificação ela tem dois aspectos. Primeiro, a libertação dos pecados e a libertação da opressão maligna. Então, Jesus, essas duas coisas, elas caminham juntas. Embora tenhamos sido perdoados e libertos no passado, ainda podemos cair no pecado e ser oprimidos pelo diabo hoje. Então, é possível, sim, um crente ficar oprimido? Então, o templo ele era dividido em três partes, átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, nós também somos divididos em três partes, corpo, alma e espírito. Então, o corpo representa o átrio, a alma ao lugar santo e o espírito ao santo dos santos. Então, é possível, sim, uma pessoa ficar oprimida pelo diabo, ficar, às vezes, até mesmo possessa no nível da alma. Agora, nós precisamos de dar um nome certo para isso. Isso se chama opressão maligna. Então, nós precisamos de remover a opressão que muitas vezes muitos crentes acabam atraindo. Então, Jesus ele fala no verso 3 que nós somos chamados de casa de oração. Você foi agora estabelecido como casa de Deus. Então, logo depois de ter purificado o templo, Jesus disse que a casa de Deus é uma casa de oração. Então, a maneira de mantermos a libertação e a pureza é através de uma vida de
oração. Então, quando mantemos comunhão com Deus, quando buscamos a Deus, quando nós estamos ali em comunhão com a sua palavra, em comunhão com a sua vontade, nós estamos adquirindo força para vencer o pecado, para vencer as obras do diabo. Nós não podemos permitir que a nossa vida espiritual seja uma vida ausente dessa presença de oração. Amém? E também sendo uma casa de cura. Então observe que depois de limpar o templo, e que fazer dele uma casa de oração, o Senhor curou os cegos, os coxos. Então na palavra de Deus não há nada por acaso. Então nesse contexto, o Senhor, ele curou apenas os cegos e o coxo para mostrar que a sua prioridade é curar a nossa percepção espiritual e também o nosso caminhar diante dele. Amém? E também no verso 16 nós vemos o Senhor falando que nós somos uma casa de poder. Bom, a figueira com o fruto. No versículo 18, versículo 22, nós vemos aqui parábola, na verdade, não é nem uma parábola, mas é algo que aconteceu de fato. E nós precisamos entender que a figueira, na palavra de Deus, ela simboliza Israel. Então a figueira que o Senhor, que o Senhor viu, estava cheia de quê? De folhas. Mas ela estava sem fruto. Isso mostra o quê? A nação de Israel, porque era cheia de aparência, mas sem algo que pudesse satisfazer a Deus. Então no verso 18 nós lemos que o Senhor teve fome e foi procurar frutos em uma figueira. Então isso nos mostra que os frutos, eles são para a satisfação de Deus. Então a figueira, ela produzia frutos 2 vezes por ano. Então não era tempo de fruto, mas depois tinha os frutos temporãos. E essa figueira, ela não tinha esse fruto que Jesus foi procurar. Então, é interessante que nós temos uma sequência dentro desse processo do Senhor. Depois da purificação, nós temos a vida de oração, nós temos ali a frutificação. O Senhor, ele corrige a nossa percepção espiritual, o nosso caminhar, para que a gente possa então frutificar. Então Jesus, ele não está interessado na nossa aparência. O Senhor, ele quer que a gente tenha uma frutificação genuína, amém? Depois, do versículo 28 até o versículo 14 do capítulo 22, nós temos aqui 3 parábolas, que são parábolas de advertência. Não vou ter tempo de ler com você essas parábolas, mas são parábolas de advertência. Então, essas 2 parábolas do final do capítulo 21 e a do capítulo 22, elas formam um único contexto que mostram a rejeição do Senhor pelos mestres judeus. Então o Senhor, ele foi rejeitado por ele. Então a primeira parábola, que está no versículo 28, ao versículo 32, fala sobre a parábola dos 2 filhos. Então na primeira parábola o Senhor fala a respeito de 2 filhos que receberam a mesma ordem do pai, de trabalhar na vinha. Então o primeiro disse que iria, mas não foi. Isso parece, muitas vezes, com a nossa família, né? Mas o que depois disse que não iria, ele se arrependeu e foi. Então, o primeiro filho se refere aos fariseus, e o segundo filho se refere, como Jesus mesmo disse, aos pecadores e publicanos. Então, assim, vemos que nessa parábola, 2 princípios espirituais encontram em cumprimento. Primeiro, há 2 tipos de homens em relação a Deus. Primeiro, filho, que simbolizam aqueles que desejam manter a aparência, mas nunca cumprem o compromisso de Deus. E o segundo filho, que aponta para os pecadores, que pecam e desobedecem, mas os seus corações sempre encontram lugar de arrependimento. Ou seja, sempre tem que ter a possibilidade ali do arrependimento. Então, o direito de primogenitura. Então, o primeiro filho aponta para Israel, que é o primeiro primogênito de Deus. Então, nós sabemos que Israel rejeitou o Senhor, né? Por causa da incredulidade, a primogenitura foi transferida para a igreja, que se tornou o primogênito de Deus. Então, hoje a igreja é a nação escolhida de Deus. Depois nós temos a parábola do versículo 33 até o versículo 46, nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha, né, que é o dono da casa, que chega, né, e vê ali os servos do dono da casa, e Deus envia o seu filho, eles espancam aquele filho, e é justamente Jesus ali tratando o que realmente aconteceu com ele. Amém? Eles realmente rejeitaram, e não só rejeitaram, crucificaram o filho. Ele era o dono da vinha, mas eles rejeitaram aqueles que o Senhor havia enviados. Amém? Depois nós temos aqui a parábola das bodas, né? Então as parábolas das bodas que acontece já no início do capítulo 20.
Então, na parábola 22, a parábola das bodas acontece ali no início do capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar, versículo 1, por parábolas, dizendo-lhe, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com essa ordem, dizia aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um a um para o seu campo, outro, porém, para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos, pelas estradas, reuniram todos que se encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui nós temos a parábola das bodas, né? Então, o reino dos céus é semelhante. Então, observe aqui que o Senhor está tratando a respeito da igreja. Então, o rei celebra a boda com seus filhos. Ele foi enviado aos filhos. Então, os servos enviados pelo rei, eu creio que os primeiros servos enviados pelo rei foi João Batista, seus discípulos. E o segundo grupo aponta para os apóstolos do Senhor, né? E também para os crentes, os primeiros crentes de Jerusalém. Depois nós vemos que o rei destrói os assassinos e as cidades. Então sabemos que a cidade de Jerusalém ela foi destruída no ano 70. E o convite é estendido a todos os que estão nas encruzilhadas. Isso daqui aponta também para os gentios. Vamos pregar o evangelho a todos, independente de onde eles estão. O evangelho ele vai alcançar a todos. E encontra aqui um homem sem a veste nupcial. Todos aqueles que responderam ao convite do Senhor nas encruzilhadas, né? Ou seja, nas esquinas, pregando, eles são salvos. Então, ninguém pode atender ao convite e não ser salvo. Então, assim o homem que estava sem veste nupcial, ele não era salvo. Então, contudo, ele não tinha veste apropriada para estar ali nas bodas do Cordeiro. Amém? Então, nós tratamos aqui de Mateus capítulo 20, 22. Essa aula, eu sei que ela foi uma aula bem puxada, extensa. Depois do capítulo 23, do versículo 1 ao 39, nós temos a repreensão do rei, né? É um capítulo muito interessante. E esse capítulo 23, ele vai ser um capítulo especial, onde você vai ler a apostila e ler a palavra de Deus. Então, a apostila é bem detalhada no que diz respeito ao conteúdo do ensino do capítulo 23, porque na próxima aula, presta atenção, na próxima aula, nós vamos tratar a respeito de Mateus capítulo 24 e 25. Então eu preciso acelerar nesse processo de Mateus capítulo 24 e 25, para que esse conteúdo escatológico de Mateus seja apresentado a vocês, porque é uma parte muito importante dentro do nosso estudo, amém? Então eu espero que essa aula tenha sido produtiva, lembrando que Mateus capítulo 23, você vai estudar na sua apostila em casa, e Mateus capítulo 24 e 25, nós vamos ter aqui uma aula maravilhosa falando sobre escatologia, amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de